Ô Dani, e tu entrou assim meio na faculdade, então meio sem saber nada, depois você passou por isso aí ali no primeiro pro segundo ano. E como que foi com o desenrolar aí? Você foi prestar medicina, não passou, Não foi passei. isso? Aí você falou, vou ter que ficar por aqui mesmo. Aí foi. Aí só que assim, do terceiro pro quarto, do segundo ano pro terceiro, a gente começa a ver alguma coisa da fisioterapia, né? Começa a ir para um estágio, Começa a ficar né, mais com a clínica. palpável. O negócio aqui que é interessante. Só que eu tinha uma dor em mim, né? Porque dos meus amigos mais próximos, só eu fazia a privada. Todo mundo tinha passado na pública. Eu sou muito burro. Todo mundo passou na pública, é só eu que não passei. Eu vou passar. Aí eu fui fazer educação física. Aí fiz o vestibular e passei. Só pra mim, né? Eu sou capaz de passar na pública também. Só pra passar. Só pra passar. Agora que eu sei que eu posso passar, posso ficar mais tranquilo. Exatamente. Passei, fiquei 1 ano e meio e larguei, abandonei o curso. Ah, você chegou a fazer? Mas você largou a físio nessa época? Não, fiquei fazendo os dois. Fazendo os dois. Fazer os dois. Caraca. Só que a educação física era integral. Então era manhã tarde. E eu fazia tarde na fisioterapia. Então eu acabava ficando sempre atrasado porque eu só fazia as disciplinas da manhã. À tarde eu não conseguia. Aí comecei a ver que, cara, isso aqui não dá pra... Eu vou ter que escolher uma das duas. E tinha muita gente da minha época que fazia as duas e concluiu os dois. Eu não tive capacidade para isso. Então eu realmente abandonei a educação física, um ano e meio. Mas era Você puxado. de fato não queria ser professor, velho. Exatamente. Eu acho e que eu comecei tinha a perceber, esse problema. eu comecei a perceber isso, né? Educação física, achei que era outra coisa, vamos ensinar a ser professor. Falei, E não você quero. se lascou, porque hoje você é professor, né? Fugiu a Exatamente. vida Eu tentei, inteira. fugi da química, fugi da educação física, mas a fisioterapia não deu. Tô aí. E como que foi na faculdade de físio, conhecendo as áreas, vendo realmente o que era a profissão Sim. ali? Como que foi esse processo aí? Aí sim, quando a gente começa a ver, né? Acho que talvez 2 anos e meio, por ali, 5º período, 6º, começa a ver ortopedia, reumato, né? Começa a ver as coisas acontecendo, é um negócio interessante. Você começa a participar das reabilitações, vai para a clínica escola, começa a ver uns casos. Aí, poxa, legal. Quando eu estudei dermato, fiquei fascinado, vou fazer isso aqui, quero fazer dermato. Vou entrar nessa área aqui, depois larguei de mão. E quando a gente estudou a respiratória, eu vi, isso aqui não quero, com certeza. Com certeza, tô de boa. Cardio, odiava. Cardio, nossa. Eu não conseguia entender como é que o coração batia e o sangue saía dentro dele. Eu não conseguia entender essa logística toda. Aí, então, cardio, respiratória, tudo isso eu deixava de lado. É que a aula de ciclo cardíaco deixa qualquer um confuso, né, Pois velho? é. Na faculdade, a primeira pior, vez cara. que você olha, você fala, mano, eu não entendi porra nenhuma. E a aula de cardio era no sábado de manhã. Aí, É por isso que você não gostava, Pois é. porra. e na minha época... O espírito adventista do garoto. Na época, a gente tinha aula com médicos, porque não tinha fisioterapeutas suficientes lá na cidade. A minha turma foi a 2ª turma que formou lá no Legal. Maranhão. Então não tinha. Os que eram fisioterapeutas eram de fora, ou da Paraíba, ou do Ceará, que foram para lá. E a gente tinha aula com médico. Então a grade era, no semestre tinha aula de ortopedia, com o ortopedista. Aí no outro tinha fisioterapia aplicada à ortopedia com o fisioterapeuta. Aí tinha reumatologia com o reumatologista. Pneumologia com o pneumologista. Cardiologia com o cardiologista. Então era um médico que dava aula pra gente, clínica, e depois no outro semestre a gente tinha aula aplicada com o fisioterapeuta. Então quando um médico não conseguia fazer a gente gostar, quando chegava na prática... Então cardio foi uma porcaria. Não vou falar que já tinha desistido, que daqui a pouco a gente vai falar de desistência. Nunca. A gente desiste de vez em quando, né? Mas nesse momento não O pude Ivan não desistir. sabe ainda disso. E aí assim foi indo. Aí, enfim, eu tinha essa certeza de que a ortopedia era a minha vida. Mas uma certeza disso. absoluta. Uma certeza absoluta. Depois que eu conheci a ortopedia, eu comecei a ver que era possível, cara, se quebrar todo e voltar. E tinha meu pai como exemplo. Né? Então, assim, eu acho que também juntou tudo isso aí. E falei, é isso aqui. É ortopedia. Tanto que eu tenho minha pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica. Eu não tenho pós em terapia intensiva, em respiratória. Não, peraí. Você saiu da faculdade para fazer pós em ortop. Foi. E você nunca fez pós em... Não. Rapaz... As minhas 2 pós-graduações são em fisioterapia traumato-ortopédica e desportiva e fisiologia do exercício.
Esse eu não vou poder ficar surpreso, que eu já sabia. Não, peraí. E a primeira foi em fisiologia, depois eu fiz traumato. Não me recordo se ainda é, mas te conheci diretor científico da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, pô. Olha que legal, cara. Na superação ali de estudando. Exatamente. Que legal, pô. Mas a minha forma realmente não... Eu sempre brinco quando eu dou aula em pós, né? Ó, vocês vão ser melhor do que eu, vocês vão ter pós em terapia intensiva. Eu não tenho. O Alveno tem pós em desportiva, né? Traumator. Trabalhou 10 anos em desportiva. Mas eu trabalhei 8 meses, eu acho. E depois só deu aula. Não. Trabalhei na ortopedia os 8 meses só. Clínica? No hospital. No hospital? Assim que eu formei, eu entrei no hospital universitário. As peças estão começando a encaixar. Na ortopedia. Mas em que área? Ambulatório ou enfermaria? Na enfermaria, da cirurgia, né? Traumata ortopédica. Muito acidente de moto, né? Foi cuidar dos ruins lá. Exatamente. Quando não era uma artrose, uma artroplastia e tal, aquelas coisas. E estava encantado, né? Pô, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu já fazia pós, já estudava muito, isso aí, gostava muito, e estava trabalhando na área. Então agora é só aprofundar. Eu vou tentar adivinhar. Você estava ali na enfermaria da Ortop, de repente precisou de alguém para dar um plantãozinho na clínica. Na verdade... Ou não? Numa sexta-feira eu fui chamado na direção do hospital para ser informado que a partir da segunda eu iria começar a trabalhar na UTI do hospital. Na UTI cardio do hospital. Justa a disciplina que ele mais detestava. Eu achei que ele tinha sido chamado porque o paciente dele lá no Ortop fez um TEP e era pra pôr uma veinha. Ele ia morrer, né? Porque eu não ia saber. Ou ele ia sobreviver porque você não ia saber fazer. Exatamente. A chance era maior. E aí veio aquelas duas opções, né? Eu falei, ou você vai ou você sai. Eu falei, eu vou pra UTI. E lá a UTI que não tinha fisioterapia, não tinha serviço de fisioterapia. E te deram ainda. 2 dias para se preparar. Na verdade, assim, sexta para segunda começar. E eu, na minha ousadia, falei, eu vou. Com essa condição de ir ou sair, eu vou. Na sua graduação teve estágio na UTI? Teve. Mas eu não ia. Eu faltava. A situação também é uma bola de neve horrorosa. Assim, Eu lembro da professora Madalena, que é amiga hoje. Ela ia atender. Eu falei, não vou atender. Eu vou fazer minha monografia, porque é mais importante do que aprender. Então, eu não atendia. Simplesmente batia o pé e não ia atender os pacientes. Não gostava, cara, daquilo ali. Meu Deus. E o estágio foi um dos estágios foi nessa UTI que eu fui trabalhar. Aí corta pra sábado, ele batendo na porta. Madalena? Desculpa. Não, ajuda. Oi, sumida. Tudo bem? E aí, assim, eu lembro que eu falei na direção, eu quero 3 meses para ser cobrado. Porque eu não gosto, não sei o que eu vou fazer lá dentro. Não tem outro para me ajudar, porque eu ia começar o serviço de fisioterapia lá. A sua graduação que ia para lá. E aí, enfim, pedi 3 meses para poder começar a ser cobrado. Aí fui estudar. Aí, por sorte, né, eu passei como estagiário lá e tinha a minha faculdade, na época que formei, tinha convênio com o hospital e os estagiários passavam lá. Então, sempre tinha um supervisor de estágio. Não era da unidade, mas era o supervisor e eu colado nele. Professor Aí Enio. você começou a fazer estágio. Exatamente. O professor Enio ia e eu ia atrás dele. Ele ia falando, eu estava aqui. Eu ficava ali o tempo todo. Ô, Enio, agora não tem mais monografia, me bota para atender um paciente aí. Só não quero apresentar, como que fala? O caso clínico. Só não quero fazer os estudos de caso, apresentar isso. Essa parte não, eu só quero aprender mesmo. Mas fazia o carão pros alunos, sou fisioterapeuta do setor. Aí assim, com o passar de alguns meses, né? Agora quem manda aqui sou eu. Aí já chegava lá, às vezes cobrava alguma coisa do estagiário. Mas o professor Enio foi uma peça fundamental para eu estar hoje ainda trabalhando, né? Ele me ajudou muito lá nesse passado de me aceitar, logicamente, né? Tá lá acompanhando os alunos, tá no meio, ele sempre me incentivando. Tenho uma gratidão imensa com ele, já falei isso várias vezes, né? Isso publicamente, na rede social, em eventos que a gente está participando junto, já falei para ele, para todo mundo saber que é uma gratidão eterna que eu tenho dele ter me ajudado nesse começo lá. Se não fosse ele, eu não teria continuado.
Então, inclusive, encontrei ele nesse domingo, comprando um galeto lá perto de casa. Muito melhor.